Nação, temos mais um corte aqui da imprensa falando do mais querido. Se você ainda não deixou o like, a hora é agora. Não esquece, hein? Vamos lá, as imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Valeu, pessoal. Dia de treinamento aberto para a imprensa, pelo menos parte dele aqui no Ninho do Urubu. Podemos acompanhar parte da atividade do técnico Felipe Luiz, que está também com parte do elenco. Alguns jogadores servindo as suas seleções na data FIFA. Depois das atividades no gramado, aí Bruno Henrique foi até a sala de imprensa e foi homenageado. 100 gols com a camisa do Flamengo. Ficou fora das finais, mas na semifinal contra o Vasco, ele marcou o seu 100º gol. O foco, a minha cabeça, a minha determinação que fez eu, mais uma vez, mostrar para todo mundo que estava falando que era errado. Trabalhei silenciando momentos difíceis e eu dei a volta por cima. Como eu já falei em outras entrevistas também, eu sou um cara iluminado e abençoado, porque foi Deus que me colocou aqui. Eu, com 21 anos de idade, estava virando jogador profissional. Para muitos era difícil, desacreditado, e hoje, fazendo 100 gols, né, com a camisa do Flamengo, acho que é para poucos. E eu consegui, cara. Eu venci. Isso é demais, BH. Parabéns. Você é o cara. Então é isso que movimentou o noticiário rubro-negro também nesta quarta-feira, foi o desembarque de Jorginho, volante de 33 anos do Arsenal da Inglaterra, em solo carioca. Ele veio com a família passar alguns dias durante essa data FIFA, mas para conhecer a cidade, conhecer o ambiente, onde de repente poderá morar a partir do meio do ano. Ele segue em conversas com o Flamengo, aí uma possibilidade de assinar contrato por 2 anos e meio a partir de junho, quando se encerra o seu vínculo com o Arsenal, mas para o acerto ainda falta um pouco mais de conversa ali para desenrolar algumas situações, questões financeiras, como um bônus que ainda tem a receber do Arsenal até o fim do contrato, outras questões menores assim, fazer acertos. Mas isso é tudo passo a passo, é uma mudança grande na carreira do jogador há muitos anos no futebol europeu. Muito bem, informações então do Pedro Henrique Torre, e é muito legal vermos o Bruno Henrique emocionado. Desde 2019 está ali, o que ele podia ganhar com a camisa do Flamengo, ele ganhou, e ainda assim ele se emociona e diz: agora eu sou um vitorioso. Não, ele já era um vitorioso com a camisa rubro-negra, um ídolo realmente, e 100 gols, já tem mais de 100 gols, né? Mas é muito legal vermos essa marca e ele comemorando junto com hoje a nova diretoria do Flamengo. Pois é, porque o futebol normaliza, né? As conquistas, as marcas, vai passando de fato, assim. No fim das contas, o que importa é isso: os títulos, o que o clube ganha, e os jogadores, eles entram nessa máquina, né? Eles entram nessa roda. Então é legal o espaço que o Flamengo dá, que o Flamengo permite, a homenagem, óbvio, né? Super válida. O Bruno Henrique, acho que quando ele fala ali sobre a desconfiança das pessoas, já a chegada dele com aquela questão no olho, que acho que a insegurança até de voltar a atuar de uma maneira, né, de alto nível, enfim, num clube como o Flamengo, e ele vai empilhando, de fato, conquistas e retornos. Então, eu até falei hoje no Sport Center 1 que eu participei, falamos, né, inclusive com a entrevista ao vivo, que nas fases em que o Flamengo oscilava, nas seguintes trocas de comando, muito se questionava sobre vários jogadores, né, que caíram de rendimento. O Bruno Henrique, ele nunca entrou nessa pauta. Claro, ficou fora por lesão algumas vezes, por lesões, mas ele não entrava nessa pauta do jogador que entregava menos, que era um pouco mais relaxado. Ele sempre teve um impacto gigantesco no Flamengo, e esses retornos de lesão também são muito importantes. Pois é, e é o Bruno Henrique de gols muito importantes, né? Sempre em clássicos, em momentos importantes de ganhar títulos, o Bruno Henrique vai lá e deixa a marca dele. Bom, falando agora do Jorginho, é um jogador que pode ser do Flamengo. Ele chega no Rio de Janeiro dizendo: olha, deixando muito claro, eu estou de férias aqui, mas é o de férias, vai que dá para ir conhecendo. Folga, né? Férias não dá, porque férias é muito mais tempo, mas de folga. E aí ele, mas eu vou ali, vou... Bom, uma conversa ele vai ter. E o empresário dele esteve no Maracanã no último domingo, quando o Flamengo foi campeão carioca, no empate do Fla-Flu. O Jorginho, ele é tecnicamente muito bom jogador, sempre foi a carreira inteira.
É um cara com uma carreira vitoriosa, títulos importantes pelo Chelsea, campeão da Euro pela Itália, é um jogador assim, bastante importante nesses últimos anos no mercado europeu. Eu tenho algumas dúvidas quanto ao nível de intensidade, porque assim, o Jorginho tem jogado pouco no Arsenal, ele tem entrado pouco, ele perdeu espaço, outros jogadores no setor dele passaram o Jorginho, o Mikel Merino, por exemplo, que tem jogado de centroavante agora, mas no meio-campo passou à frente, e assim, o Jorginho ficou um pouco mais para trás. E o futebol brasileiro, e ele tem como característica a parte técnica, o passe muito apurado, ele é muito bom de passe. Mas, por exemplo, toda vez que o jogo do Arsenal pede um jogo mais físico, não é o Jorginho que entra. E o futebol brasileiro, ele tá partindo para um lado de intensidade cada vez mais alto, de competição cada vez mais alto, num calendário cada vez mais apertado. Então, eu acredito e espero, e falo espero porque ele provavelmente jogará no Flamengo, um cara muito capaz de ajudar o time tecnicamente, mas tenho alguma dúvida quanto a suportar a intensidade do futebol brasileiro. Seria um bom reforço, não acho que seria um reforço que transformaria o Flamengo, mas seria um bom reforço para o Flamengo. Espero que a tempo de jogar o Mundial, e aí ele teria um reencontro com... Ele está no Arsenal, mas teria um reencontro com o Chelsea, um dos clubes, né, o Napoli e o Chelsea, os clubes onde ele teve mais destaque no cenário europeu. O Flamengo pega o Chelsea no Mundial de Clubes, e acho que até pela experiência, o costume desse tipo de jogo, seria importante ter o Jorginho, pelo menos como parte do grupo. Eu achei comedido o Gustavo Zupac nessa expectativa para o Flamengo ter o Jorginho. Empolgado eu não fico. Pois é. Eu acho um bom reforço, mas... O que me impressiona um pouco, porque eu imaginava que você estaria um pouco mais empolgado, porque eu fiquei bem empolgado com a presença perdeu muito espaço, Mas né? perde espaço e aí ele joga mal porque perde espaço ou perde espaço porque tá jogando mal? Também tem essa coisa ali, porque perde espaço porque o jogo tá pedindo mais e ele tá entregando menos. Pode ser. Mas para jogos específicos... Ele chega como uma alternativa, né? É isso. Ele chega pro banco de reserva, ele não vai ser titular nesse Flamengo. Assim, a gente olha pra figura do Danilo, não comparando nem momento e nem nível técnico, mas o Danilo, ele chega também num grupo ali em que o Flamengo ele precisa pontualmente, mas não é aquela necessidade absurda do cara que chega para resolver o setor. O Jorginho, ele entra nessa, com muita qualidade, é bem verdade. Assim. Então, ele eleva o nível, pelo menos do banco de reserva do Brasil inteiro, né? De reservas. Eu acho que ele chega nesse momento para apresentar outras soluções para o Felipe Luiz, e o Felipe Luiz entende muito, né, do que ele tem mostrado de Flamengo, enfim. Então, já dá para confiar no olho do Felipe Luiz. Eu acho que faz sentido nesse sentido de chega para dar alternativas para o Flamengo. É porque a concorrência também, isso, pensando no Arsenal, é muito maior também, pensando na concorrência do Flamengo. Se o Flamengo fechado com o Felipe Luiz, é sempre difícil você encontrar um jogador para entrar ali. Mesmo que esse jogador seja o Jorginho, aí eu já não sei, tá, Gustavo Zupac? Vamos seguir o Sport 100? Você é doido, cara. Eu acho que o Jorginho chega e joga como titular. O mesmo vai valer, galera, na hora que estiver bem fisicamente, para o Danilo. Cara, o Danilo é muito bom jogador. Na hora que ele estiver bem fisicamente, recuperado dessas lesões aí, desses incômodos, edemas e tal, cara, vai ser titular do Flamengo. Danilo, se o Jorginho chegar também, é o mesmo nível, o mesmo patamar. Galera, nós temos uma seleção, né, cara? A gente tem um elenco que é nível seleção, né? O Flamengo tem muito jogador bom. Dá pra montar 2 times titulares. 2 times, cara, com certeza. Só precisamos, eu acho, de mais um zagueiro. Porque o Cleiton, ele não é assim aquele zagueiro nível Léo Ortiz, nível Léo Pereira, Danilo. Precisamos de mais um zagueiro. É minha opinião, né? Já para lateral esquerda eu acho que tá bom. Matias Vinha daqui a pouco volta. Para lateral direito, Wesley saindo, vai ter que contratar mais um. O Wesley deve sair depois do Mundial de Clubes, né? Na próxima janela de meio de ano. E daí, cara, no meio-campo, o Flamengo tem jogador de sobra, né? De sobra. No ataque também, com a volta do Pedro. Caramba, velho. Dá orgulho de falar do Mengão, galera. Dá pra montar 2 times, dá pra jogar, dá pra vencer Libertadores e Campeonato Brasileiro, na minha opinião, cara. Dá pra vencer. Valeu, galera. Deixa o like. Se você aí também tá feliz com o nosso Mengão, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações rubro-negras, é nóis, fui!